Olá, queridos, bom dia, Deus abençoe. Estamos aqui hoje então neste vídeo do dia 2, encerrando o livro de Êxodo, capítulo 38, 39 e 40, que diz assim: o altar do holocausto. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados era a sua largura. Quadrado ele era, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas aos seus 4 cantos. As suas pontas formavam uma só peça com o altar, e cobriu-o de cobre. E fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, as pás, e as bacias, os garfos, os braseiros, todos os seus utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, de obra de rede, da sua cercadura de baixo até o meio dele. E fundiu 4 argolas às 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim, e os cobriu de cobre. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-los com eles, fê-lo oco e de tábuas também. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E a banda do norte, cortinas de 100 côvados, as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. E os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados, e suas colunas 10 e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E a banda do oriente ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas desta banda da porta eram de 15 côvados, as suas cortinas 3 e as suas bases 3. E da outra banda da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados e as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas eram suas molduras, eram de prata, e a coberta das suas cabeças de prata, e todas das colunas do pátio também eram cingidas de prata. E a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, e o comprimento era de 20 côvados, e a altura e a largura de 5 côvados, de fronte das cortinas do pátio central. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, e a coberta das suas cabeças e as suas molduras eram de prata. E a todas estas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés, e com ele a Oliabe, filho de Aizamã, da tribo de Dan, um mestre de obra e engenhoso artífice, e bordador em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer que passava aos arrolados da idade de 20 anos acima, que foram 630.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base. Mas do 1.775 ciclos fez o colchete das colunas e cobriu as suas cabeças, e
as cingiu de moldura. E o cobre da oferta foi 70 talentos de 2.400 ciclos, e dele fez as bases das portas da tenda da congregação, e o altar de cobre, o crivo de cobre para ele, e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, todas as estacas do tabernáculo, todas as estacas do pátio ao redor. 39. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário do pano azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de ouro e pano azul de púrpura e de carmesim, de linho fino torcido, e estenderam as lâminas de ouro e as contaram, e a cortaram em fios para entretecer entre o pano azul e entre a púrpura, e entre o carmesim e entre o linho fino da obra mais esmerada. Era para fazer tipo uma trança. Fizeram nele ombreiras que se ajuntassem, as suas duas pontas então se ajuntaram. E o cinto de artífice de éfode que estava sobre ele era conforme a sua obra, da mesma peça de ouro e de pano azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas, engastadas em ouro, lavradas com gravura de selo, com os nomes dos filhos de Israel, e a pôs sobre as ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode de ouro e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizeram os peitorais, e o seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. Isso quer dizer 2 palmos. E engastaram nele 4 ordens de pedra, uma ordem de um sárdio, um do topázio e um cabúnculo. Esta é a primeira ordem. E a segunda ordem de esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem de uma turquesa, uma sardônica e um jaspe. Todas eram engastadas nos seus engastes de ouro. Essas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, de gravura, de selo, cada um com o seu nome, segundo os 12 tribos de Israel. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de trança e de ouro. E fizeram 2 engastes de ouro, 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeinhas da trança puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode, de fronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, das suas bordas que estavam junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, e puseram nas 2 ombreiras do éfode debaixo de fronte dele, de fronte da sua junta, sobre o cinto de artífice do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas do éfode, com um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de artífice do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do éfode de obra tecida, todo de pano azul, e o colar do manto estava no meio dele como colar de cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romã de pano azul e de púrpura e de carmesim e a fio torcido. Fizeram também as campanhas de ouro puro, pondo as campanhas no meio das romãs, nas bordas da capa, nem roda entre elas. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã. Nas bordas do manto a roda para ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino e de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino e o ornato das tiaras de linho fino, os colchões de linho fino torcido.
e o cinto de linho fino torcido, e de fio azul, e de púrpura, e de carmesim, de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como se gravura de selo, santidade ao Senhor, e ataram-na com um cordão de azul para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda, e todos os seus móveis, seus colchetes, suas tábuas, varais, colunas e bases. E a coberta de peles de carneiro tinha tintas vermelhas, e coberta de texugos, e o véu da cobertura. A arca do testemunho e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os utensílios e pães da propiciação, o castiçal puro com as suas lâmpadas, lâmpadas da ordenança, e todos os seus utensílios, e o azeite para a iluminária. Também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta da tenda, altar de cobre, o seu crivo de cobre, os seus varais, todos os seus utensílios, e a pia, e a sua base, cortinas do pátio, suas colunas e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, e as suas cordas, e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. As vestes do ministério para ministrar no santuário, vestes santas de Arão, sacerdote, e as vestes dos seus filhos para ministrar também o sacerdócio. Conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinha feito como o Senhor lhe ordenara. Assim fizeram. Então Moisés os abençoou. Finalizando então o verso capítulo 40. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo toda a congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois meterás nele a mesa, e porás em ordem o que deve por ordem nela. Também meterás nele o castiçal, e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar no holocausto diante da porta e a tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o sacrificará com todos os seus móveis, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e a todos os seus utensílios, santificarás o altar, e o altar será uma coisa santíssima. E então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar a Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Vestirás Arão as vestiduras, e o ungirá e os santificará, para que me administre o santuário. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás a túnica, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o santuário, e a sua unção